Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos falar sobre os essênios. O povo, o grupo espiritual, o grupo de iniciados que mais ajudou a Jesus de Nazaré no início da implantação do cristianismo na Terra. Como nós falamos no nosso programa, nós vamos iniciar essa série fundamentada no livro A Grande Espera, escrito por Eurípides Barçanufo, através de Corina Novellini. Vamos começar hoje com os primeiros capítulos que falam da família de Marcos. Quem foi Marcos, Vitória? Como é que era a família dele? Ele era órfão de mãe, tinha um irmão, Que se chamava? Glauco, e o seu pai, Copônio. Então ele vivia apenas com o pai e com o irmão. E com mais outros, quase 2 centenas de escravos na casa dele. Então ele era uma pessoa, filho de um homem muito rico. Filho do representante do imperador. Exatamente. Copônio era a autoridade romana na região, né, da Judéia. Ele representava César. Então era um homem extremamente poderoso, extremamente rico. E um homem que era também intransigente, orgulhoso e, alguns dizem, desonesto. Então, era uma pessoa muito difícil de se lidar nesse sentido, porque ele realmente era alguém que representava esse espírito mais bélico, né, mais agressivo de Roma. Entretanto, em casa, a relação dele com os filhos, e em particular com Marcos, era muito diferente. Ele era amoroso, atencioso, e ele mudava completamente. E as 2 escravas mais próximas de Marcos, que eram, ele considerava... Que se chamava? Mira e Ruth. Sim. Ele considerava ela como mães, realmente. Com certeza. E elas observavam essa característica do Copônio, até que elas chegam a comentar: eu acho que é a única qualidade que ele tem. Chega, exatamente. Quer dizer, a qualidade dele era esse carinho pelos filhos, e em particular por Marcos, né? Quer dizer, na verdade, Marcos vai ser o ponto de transformação do Copônio. Porque, pelo que narra, ele não teria mais nenhuma sensibilidade a não ser em relação ao filho, né? Então, Marcos, com 8 anos, transforma completamente a vida do pai. Antes de falar desse episódio, vamos falar como é que era a relação do Marcos com Glauco. Como é que era? Glauco, ele ainda... Era um pouco... Glauco tinha, na época do livro, né? O Marcos tinha 8 e Glauco tinha 11, não é isso? Glauco, ele, digamos assim, incorporava mesmo o espírito romano, o espírito da época. Ele gostava muito de luta, era muito orgulhoso em relação à raça dele, né? A raça romana. E considerava Marcos, assim, fracote, porque Marcos não queria lutar, não queria matar ninguém. E é interessante isso, porque tem um diálogo, né, o Glauco dizendo que eles estão brigando e Marcos não gostava das brincadeiras agressivas. E aí o Glauco diz que não, que ele vai ter que ir para a guerra, ele vai ter que matar os outros. E o Marcos diz: não, meu pai é bom, nunca vai deixar isso, eu prefiro morrer do que ter que matar alguém. E é interessante que isso atormenta Marcos por muitos anos. Porque lá na frente, né, num encontro muito importante que a gente vai falar no próximo programa com o Lisandro, Lisandro fala que ele vai ter que enfrentar muitas lutas. Aí, já com escravo, ele se assusta, mas eu não quero matar ninguém, né? Porque até tu quer que eu mate. E aí Lisandro vai dizer assim: não, suas batalhas são de outra natureza. Então, é um tormento. Quer dizer, a infância do Marcos, ele tem esse trauma, essa marca traumática, né, de uma pressão que é feita pelo irmão, mas que expressa a opinião da sociedade, que o romano de alta classe, né, é alguém que tem que dominar, tem que impor e tem que matar. Verdade. E disso a gente chega ao episódio que muda a vida do Copônio, do poderoso Copônio, representante de César, na região em que Jesus nasceu. Eles estão tendo uma discussão dessa, e aí passa na frente da mansão, né, da casa deles, um grupo de romanos conduzindo os escravos. E aí o Glauco, com alegria,
E muito orgulho. Com muito orgulho, chama Marcos e manda ele olhar e diz: olha, se você não tiver coragem de ir para a batalha e para a guerra, você vai ser igual aquelas pessoas, você vai ser escravizado. Qual é a reação de Marcos? E Marcos fica apavorado, se assusta, porque o mundo dele era ali, naquela casa. Ele só via gente feliz, bonita, saudável. E ele achava que todas as crianças... Assim, ninguém passava nenhuma necessidade. Ele tem um choque muito grande quando ele vê aquelas crianças magras, sujas, tristes, as mães novas, mas já aparentava bem mais velho. Devido a toda a miséria, ele se assusta e tem tanto horror que ele adoece. Isso. Eu lembrei, antes de falar dessa doença eu lembrei um pouco a história do príncipe Siddhartha Gautama, né, que se tornou Buda. Porque só que aí ele já era mais velho, quer dizer, ele também vivia num mundo perfeito, né? Organizado, bonito, bem cuidado, e quando ele sai do castelo do pai, ele já jovem, ele vai encontrar o sofrimento humano. E aquilo causa um impacto tão profundo no príncipe Siddhartha que ele vai sair numa busca espiritual até se iluminar, e aí ele recebe o nome de Buda, né? Na verdade, Buda não é um nome, é um título, né? O iluminado. Sim. Então, aí a gente começa a ver a psicologia de um espírito superior. Quer dizer, enquanto o outro se alegra, né, comemora, vê aquilo como bom e natural, a escravidão, a imposição do seu capricho, né, o Glauco representa aí um espírito atrasado, sem dúvida. A gente vê Marcos, um espírito já evoluído, o choque que ele tem. Ele é sensível a isso. Nem chegava a ser tanto. Porque... O outro se alegrava, né? A verdade era essa. E condenava Marcos, né? Você é um fracote, né? Você é covarde. Você vai perder tudo. Você não vai... Como se diria, você não vai ser ninguém, né? Mole desse jeito, tratando os escravos bem, gostando de escravo, conduído com o sofrimento do outro, você não vai ser ninguém. E aí a gente começa a ver a diferente lógica de cada um, né? Enquanto um acha aquilo normal e se prepara para dominar, o outro adoece. Adoeceu profundamente e chegou perto de morrer. Sim. E aí a gente vê a lógica de um espírito superior. Não é vencer a qualquer preço. Quer dizer, para um espírito superior, ele prefere perder, ele prefere morrer do que ganhar, né? Produzindo maldade. Olha como é estranho, né? Porque normalmente a gente, às vezes, não, eu tinha que fazer porque eu tinha, né? Eu tenho as minhas coisas, e aí a gente usa isso para impor sofrimento no outro. Marcos tinha toda a estrutura da família dele, tudo aquilo, ele podia muito bem ter seguido aquilo ali, e ele talvez nem fosse ver tanto problema, porque o pai dele já, uma época, já tinha feito isso, o irmão dele gostava muito disso. Era todo o espírito da época e ninguém dizia nada. Era o normal, né? Era o normal. Então ele podia muito bem ter ido lá matar as pessoas e pronto. Pra ele aquilo podia ser normal, mas ele tinha isso desde pequeno, tinha essa sensibilidade grande, ele não se deixou enganar, né, por isso. E aí a doença dele é que vai ser o ponto inicial da profunda transformação espiritual do pai. E aí a gente vai ver uma outra coisa de um espírito superior, o poder dele, né? O poder do amor, de transformação. Porque aí Marcos adoece, o pai chama todos os médicos, porque o Marcos era o filho que ele mais amava, esse é o fato. É curioso porque o outro era parecido com ele, o Glauco. Mas o Marcos era a vida dele, né? Era alguém que trazia paz para ele. E ele adoece profundamente e diz que para ele não tem sentido viver naquele mundo. Não faz sentido ele viver porque, como você falou... Ele diz que não, jamais seria feliz, jamais estaria em paz se vivesse rodeado de escravos, rodeado de pessoas infelizes E aí é legal dizer isso porque o pai, sabendo da sensibilidade do filho, em casa nunca deixou os escravos serem maltratados. Então na cabeça dele, né, aquelas pessoas que estavam ali, emocionalmente era da família, né? Apesar de estarem como escravos, a Ruth e a Miriam, era a mãe dele, eram as figuras de amor. E o pai proibia, né, e o próprio pai, grosseiro, impositivo, fora, para não chocar o filho, que ele já amava e já conhecia a sensibilidade, evitava que tivesse tratamento rude. Então,
Ele não sabia que escravidão, né, o que de fato era escravidão. Só quando ele viu as pessoas, né, passando na rua. E aí ele adoece, diz que não tem mais sentido, o pai chama todos os médicos e no desespero o pai pergunta, né, o que é que eu faço para que você não morra? Isso ele já, né, o corpo já desesperado, e os médicos já tendo feito tudo. E o que é que Marcos pede para o pai? Ele pede duas coisas. Duas coisas. Que todas as crianças sejam iguais a ele e que liberte todos os escravos da casa. Detalhe, é importante entender a profundidade desse pedido, né? Um é o desejo, né, natural de um espírito evoluído, que os outros sejam felizes. E o outro não é simplesmente o que já seria muita coisa, a libertação dos escravos. Porque no caso do Copônio, como representante de César, ele tinha poder de vida e morte sobre os escravos, mas ele não tinha poder de libertá-los. Para Copônio libertar os escravos, segundo a lógica romana do império e do imperador, era um ato de alta traição. Verdade. E aí Copônio diz, me peça qualquer coisa menos isso. Aí você vê a firmeza do Marcos. Marcos disse que não pode pedir outra coisa, né? Quer dizer, ele não vai aguentar viver. O Copônio diz, bom, fazer com que todas as crianças sejam iguais, né? Tenham toda essa condição financeira, eu não posso. E ele, mas eu também não posso libertar todos os escravos, porque os escravos não são meus. Isso o filho defiando na cama. Morrendo. E ainda tem esse orgulho, ainda, assim, mesmo em relação ao filho dele, ele ainda pensa dele fica entre... Mas eu lhe digo que a grande maioria não cederia ao filho, viu? Porque você está numa situação de alto poder, seria o equivalente hoje, sei lá, ser presidente da República no Brasil, ou presidente da República, sei lá, nos Estados Unidos. Ele não era o imperador, mas naquela região ele era o imperador. Assim, é você abrir mão de tudo isso e se tornar um traidor, que para o império é grave. Então não é abrir mão de uma propriedade, é muito mais do que abrir mão de todos os bens. Mas é a traição, né? Não, é traição. E aí você ser tratado como traidor no Império Romano, a gente vai ver que não é nada... Não é muito legal. Não é agradável, não é. Então, assim, o que o filho está pedindo é que ele abra mão de tudo e talvez da própria vida. Esse é o pedido. Não é assim, pai, você tem 10 carros, dê 2 para os pobres. Não. É abra mão de tudo que você tem, possivelmente até da sua vida. Claro, Marcos não tem essa dimensão toda, né? Ele não entende a estrutura política do império. Ele está profundamente abatido com o sofrimento, mas ele entende algo muito mais importante, né? Que é o sofrimento humano. O pedido do Marcos, criança de 8 anos, significa pedir isso para o pai. Né? Pai, você é uma das pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Abra mão de tudo isso e talvez da sua vida. Senão eu morro. Claro, Marcos não tem essa dimensão. Marcos está preocupado com o sofrimento dos escravos. Mas o pai tem. O pai é político. O pai fez uma carreira na política. Ele sabe como as coisas do império funcionam. O pai sabe. Possivelmente viu casos parecidos. Possivelmente ele foi um instrumento de punição de casos parecidos. Então ele não tem ilusão. Ele sabe exatamente o que o filho está pedindo. E o que é que ele faz, Vitória? Conte-nos. Ele acaba fazendo isso. No amanhecer do dia seguinte, já tá todos os escravos com as suas bagagens, essas coisas. E ele pede que um guarda dele vá deixar cada escravo no seu povoado antigo. Encaminha até seu país, né, até o povo, de forma garantida. E aí isso é bonito do Copônio, que é a parte bonita do espírito romano. Que é a praticidade e a honestidade. Uma vez que eu decidi fazer, eu vou fazer bem feito. Eu não vou embora. Não, porque sabe que vai ser preso na fronteira. Ele chama alguém de convencer, acompanha eles até a fronteira. Quer dizer, garanta, né, na minha área de poder, que eles vão estar livres realmente. E o fato é que eles vão, passam-se 2 anos, e o que acontece? E Copônio é chamado para comparecer em Roma, diante do imperador. E aí a vida de Marcos, dessa criança extraordinária, óbvio, vai sofrer a primeira grande mudança, né?
Porque aí Copônio lembra de um amigo que vive próximo, né, ao Mar Morto, ao deserto. Um antigo companheiro também. Um antigo companheiro de confiança, né? E aí ele resolve encaminhar Marcos para esse amigo, para Félix, né, que tinham participado de campanha junto e sabia que era uma pessoa que poderia amparar e entender a sensibilidade do filho. É interessante isso porque a gente acha, na nossa lógica ainda atrasada, que força, né, é você ser insensível, né? Que evolução, não, eu sofro tudo, eu não sinto nada, eu não ligo. Quando a gente vê o contrário, quando a gente observa a vida de um espírito evoluído, como o Marcos, a gente vê que a sensibilidade está sempre presente. Porque a gente acha que, né, que a força bruta, a insensibilidade é o que nos faz crescer e etc. E é o contrário, né? A sensibilidade humana é a marca de todos os bons espíritos. E aí o pai, sabendo disso, e ele comenta uma vez com a escrava, né? Eu realmente, depois que eles, vamos lá, ele recebe o convite e aí ele resolve deixar Marcos, né, encaminhar até próximo à casa desse amigo, do Félix. O livro narra a viagem, os diálogos muito bonitos da viagem de Marcos, né? Ele pede, e é muito bonita essa parte, ele chama antes deles saírem em viagem. Ruth, né? E Mira. Ruth e Mira chama eles e diz: olha, eu vou entregar a vocês a vida, né, do meu filho, de quem eu mais amo. Eu posso contar com a abnegação de vocês? E ela responde: meu senhor, a abnegação não se pede, não se preocupe, Marcos será sempre a nossa proteção. E aí ele enche os olhos de lágrima e sai. Nem quer mostrar, limpa a lágrima. E aí a gente vê, quer dizer, a mudança, a transformação. Porque para um romano, representante desse espírito bélico que a gente tem ainda hoje, o mostrar o sentimento é sinal de fraqueza. Diferente do espírito evoluído. Né? E aí a gente vê Marcos, né? Ele mostra a fragilidade dele, que ele quase que morre. Né? Então ele não esconde a sensibilidade dele. Eles partem. Ao longo da viagem é narrado, né, as histórias dela, diálogos muito bonitos. E Glauco, quando Mira conta que e Glauco é isso. Que sempre agressivo. A Mira, né? se lembra um pouco da história do seu povo, da sua cidade. Ele não vem com seus discursos imundos diante dos deuses dos seus senhores, né? Porque ela não acreditava ela não era politeísta, como eles. E Copônio, que é Copônio, disse: para com isso. Pois é, a gente vê a transformação dele. O poder do Marcos de transformar o pai, né? E desta viagem eles caminham. Copônio decide que o Glauco vai acompanhar ele até Roma e vai entregar ele aos cuidados de uma tia. Como descreve, né, o autor do livro, é uma senhora da época, carregadas de riqueza e de vício. De posses e de vícios. De vícios. E ele vai se apresentar, né, para Roma. E aí, para concluir essa etapa, eles se despedem, né, ao longo do caminho, numa pousada. O Glauco, ele aperta, tem escrito que ele aperta a mão de todo mundo quase que distraído, assim, sem nenhuma emoção. Aperta, tchau, e vai-se embora. Fica lá esperando o pai dele voltar pra carruagem pra eles seguirem caminho, né? Exatamente. Aí o Marcos fica triste, né? Claro. Eu lembro que o pai pede pro Marcos ficar no quarto, porque não vai aguentar, né, assim, ver essa dor toda da separação. E eles caminham. Aí agora temos apenas Ruth, Mira e Marcos. E em determinado ponto do caminho eles são abordados por um cavaleiro misterioso. Né? Ninguém sabe quem é. É misterioso. Misterioso. Já a gente vai saber quem é. De túnica branca. Quem será, né? De túnica branca, quem não leu o livro não sabe. Né? E é interessante que Marcos, ao ver a aproximação daquele cavaleiro, seu coração se emociona. E se sente seguro. Né? E será este senhor que irá, né, discretamente, mas de uma maneira muito atenta, acompanhá-los e protegê-los até a chácara
de Félix. Ele se oferece, né? Ele se oferece. Não sei se é Ruth ou Semira, a gente tá indo nessa chácara. Ele, não, eu acompanho vocês, sei lá, esse jovem, né, acompanhando elas. Exatamente. E lá vamos descobrir quem é, né, esse jovem atento e atencioso. E é a partir daí que começa a grande iniciação espiritual do Marcos. E muitas coisas mais estão por vir. Que nós veremos no nosso próximo programa. Quem quiser já ir lendo, leia A Grande Espera. Eu me despeço de vocês, né? Vamos nos preparar para a nossa segunda parte. Espero que todos tenham uma ótima semana. Um grande abraço. Beijo, gente. Fica com Deus. Fique em paz. E agora a gente vai ler o Evangelho. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus em Amã. Desprendimento dos bens terrenos. Vamos ler um trecho. Há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens. É comum ouvir dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades, esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro. E maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penais, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que os outros, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se a socorrer os outros. Pai amado, ampara-nos, ajuda-nos nessa longa caminhada da vida. Que possam os nossos amigos espirituais estar aqui para nos inspirar e nos ajudar. Agradecemos, meu Deus, por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos o Teu amor e a Tua misericórdia a todos nós. Amém. Paz em vossos corações. A partir deste programa, acompanhareis a vida do iniciado essênio Marcos. Não por acaso, o Evangelho de hoje vos sugere o desprendimento dos bens terrenos. Essa criança, já distante das ilusões materiais, não lamenta a perda da riqueza imensa e do poder social, porque seu coração, dulcificado pelos testemunhos anteriores, sente que existem riquezas muito mais valiosas que não se perdem ao longo dos milênios. Amigos, preparai vossos corações para permitir que a suave e poderosa sabedoria dos essênios possa tocá-lo. Simplicidade, renúncia, coragem. O amor transformado em vida diária, a devoção como um ato natural, o desprendimento de tudo aquilo que poderá ser obstáculo no caminho da ascensão espiritual. Essênios são todos aqueles que buscam a verdadeira pureza do coração, que preparam-se para que os seus corações sejam minimamente dignos para encontrar com a grande estrela. O essênio é todo aquele que busca purificar a alma para o encontro sagrado com Cristo.
Observareis nessas páginas simples e profundas o quanto se pode aprender com uma vida desprendida das ilusões da matéria. Aprendereis a sentir a grandeza espiritual de Marcos, de Lisandro e de toda uma comunidade que tudo esqueceu para servir a única causa que justifica o verdadeiro sacrifício íntimo, a cristificação do ser, curando corpos e almas, desenvolvendo a fraternidade e aprendendo a ouvir a poderosa voz do silêncio. Vos tornareis aptos a sentir em vosso íntimo a chegada do Cristo, que deseja tocar a cada um de vocês, vos ensinando a amar e servir sempre. Paz.